Quem é você? Você saberia, por exemplo, se eu te chamasse aqui à frente, eu fiquei com muita vontade de fazer isso, escolher algumas pessoas aqui, voluntários, né? Poxa, vem aqui e se apresenta aí para a galera. A maioria ia ficar completamente chateada, incomodada, né? Tirando talvez um ou outro aí que não tenha muito problema assim para falar em público. Mas eu acho que você ia ficar meio incomodado se eu te chamasse aqui para você dizer quem você é. De modo geral, a gente tem dificuldade para definições. Sua filosofia vai dizer isso para a gente tem dificuldade de definir. E principalmente quando a gente precisa definir a nós mesmos, assim. Uma coisa é você definir uma cadeira, beleza? Outra coisa é você se definir na frente dos outros. Pô, é algo muito difícil. Você já pensou nisso? Em como que você se apresentaria, então, para uma galera que não te conhece? O que você falaria para essas pessoas assim? Quem você é? De modo geral, a gente escolhe características que são muito boas nossas. Então, a gente vai falar, obviamente, né, a nossa apresentação, por mais que você ache que você nunca tenha feito isso, dizer quem você seja, você já fez isso na mídia social, está lá. Não sei se você sabe, mas eu abro sua mídia social e a sua, e a sua mídia social está dizendo quem você é. De modo geral, a nossa mídia social diz coisas boas a nosso respeito. Então, de modo geral, a gente vai colocar as melhores coisas que a gente tem. Até as paradas meio zoadas que a gente coloca, é um zoado assim, para ser legal, é um zoado para ser engraçado, para ser único, para ser diferente. Se eu tivesse que me apresentar diante de vocês, eu acredito que eu falaria do melhor da minha vida. E qual é o melhor da minha vida? É a minha esposa, os meus filhos. Então, certamente falaria sobre eles. Poxa, e aí talvez por conta deles, né, da preciosidade que eles são, você possa me admirar de algum modo. Se você viesse aqui à frente, talvez você dissesse o que você faz, o que você gosta. Então tem uma galera que tem o dom de tocar instrumentos. Poxa, é algo que eu sempre, né, tenho um problema no meu coração, porque eu gostaria de estar nessa posição, tocando e cantando, mas Deus não me deu esse talento assim para isso acontecer. Então você poderia falar, poxa, meu nome é fulano ou fulana, eu toco tal instrumento, eu gosto de tal coisa. Você falaria provavelmente da sua escola também, não falaria? Ou da sua faculdade. Pô, quem está na faculdade já está tirando onda. Ia falar, não, porque eu estou na faculdade tal, estudo tal coisa. Se você namora, não namora, talvez você dissesse, quem namora? Estou brincando, não é para levantar a mão. Quem namora aí, levanta a mão. Não. Talvez você dissesse coisas nesse sentido. O que é interessante, cara, é que a gente vai ler uma carta que é considerada a carta mais importante do Novo Testamento. Então, tipo assim, não sei se você sabe, mas a carta aos Romanos foi colocada numa posição no Novo Testamento que não é uma posição cronológica. Então, tipo assim, Novo Testamento, beleza? Existe uma Bíblia que é dividida em duas partes. Tem a Bíblia hebraica lá, Antigo Testamento, e tem a Bíblia Novo Testamento, a partir de Jesus. Nessa parte que fala da história de Jesus, você tem 4 livros que contam a história de Jesus. Depois você tem Atos dos Apóstolos, que conta a história do Espírito Santo descendo sobre a igreja e continuando a história de Jesus. E aí você tem as cartas. De todas as cartas, a primeira é a carta aos Romanos. É essa que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho. Essa carta foi colocada nessa posição de primeira, não porque ela foi escrita primeiro do que todas as outras, não. Ela foi colocada nessa posição porque, possivelmente, ela foi considerada pela igreja no início como a carta mais importante de todas. Então, saca só, a gente vai ler um texto que é o início da carta mais importante de todas, escrita à igreja. Quem está escrevendo essa carta vai se apresentar nessa carta. E o verso 1 é justamente esse quem é você. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta para uma galera que ele não conhece. Então, pô, imagina que você tem que escrever uma carta. É outro tempo. Tudo bem, galera? Quem aqui nunca escreveu uma carta na vida, levanta a mão.
Só para eu ter noção. Todo mundo já escreveu carta? Que isso? Quem nunca escreveu carta? Nunca escreveu carta? Vocês escrevem o quê? Na escola de brincadeira, isso? Fazendo gênero textual, essas coisas? Cara, beleza. Então vocês já escreveram uma carta. Eu achei que vocês não, né? Ninguém aqui escreveu carta. Eu escrevi poucas na minha vida. Imagine que você esteja escrevendo uma carta para pessoas que não te conhecem. O que você tem que fazer? Se apresentar. Primeira coisa, é tipo assim, quem está escrevendo essa carta para a gente? Quem é essa pessoa que está falando com a gente? Então, de modo geral, a gente tem o remetente na carta. O que é remetente? Estou lembrando do meu tempo de professor, né, de redação. O que é remetente? É a pessoa que escreve a carta, beleza? O apóstolo Paulo vai ser o remetente da carta, e ele escreve para pessoas que são os destinatários, pessoas que não o conhecem, e ele vai ter que se apresentar. Quando a gente se apresenta, a gente diz aquilo que a gente tem de melhor. Antes da gente ler a apresentação dele, que é Romanos 1:1, que se você quiser já ir abrindo aí, vai ser legal, beleza? Romanos 1:1. Antes de ler a apresentação, e eu peço para que você não leia ainda, o que vai ser muito difícil quando eu falo para você não ler, aí que te dá vontade de ler e você, de certo modo, já leu, não é? Já olhou ali e já leu. Mas antes da gente ler, não ler ainda não, a gente vai perceber mais uma coisa importante. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que fica no lugar mais importante do mundo. Qual é o lugar mais importante hoje do mundo? Tirando a Disney... Sei lá, pensa num lugar importante. O que deve ser o lugar mais importante hoje no mundo? Pensa num país importante, né? Sei lá, Estados Unidos. Você tem a capital lá, Washington. Ali, cara, as decisões que são tomadas ali naquele lugar interferem no mundo como um todo. Vocês estão ligados que nos Estados Unidos estão rolando mais eleições lá? E aí teve debate esses dias e tudo mais? Cara... Isso é importante, por quê? Por que a gente sabe, a gente que mora no Brasil sabe que está tendo debate nos Estados Unidos? Por quê? Porque, cara, é a nação mais importante do mundo hoje. Por quê? O maior PIB do mundo é americano. Então, os caras movimentam a economia no mundo todo, e movimentam a guerra, e tem uma opção de interesse no meio disso tudo. Qual o lugar mais importante de todos hoje? A gente pode não saber. Mas nesse tempo do apóstolo Paulo, o lugar mais importante de todos era Roma. Como você estudou, o Império Romano estava vivendo o seu auge nesse tempo. E aqui, meu amigo, não é um país, então você tem Estados Unidos hoje, um país importante. Não, aqui você tem um império. Um império é um mundo dominado, beleza? E você tem uma capital do mundo, é uma capital mundial. Então, na capital mundial, existe uma igreja. Cara, imagine que você more no lugar mais importante do mundo. Esses dias eu soube que alguns amigos meus vão viajar para a Suíça. Eu achei aquilo o máximo, entendeu? Viajar para a Suíça, né, cara? Deve ser maneiro demais, eu só imagino como seja, nunca fui. Mas deve ser coisa boa, você está lá em Genebra, né? Você conhecer as coisas da Suíça, que coisa maravilhosa. Aquele povo de lá deve se sentir importante porque mora naquele lugar, você entende? Paulo escreve uma carta para uma galera que mora no centro do mundo. É uma galera que tem direitos que outras pessoas não possuem. O próprio apóstolo Paulo possui esses direitos também. Então, para você entender um outro contexto, cara, não se perde aí no raciocínio não, beleza? Paulo está escrevendo a carta mais importante de todas. Paulo está escrevendo para pessoas que ele não conhece e ele precisa se apresentar. Você ainda não leu o que é o verso 1, que é a apresentação do apóstolo Paulo. Ele escreve para pessoas que estão no centro do mundo de um império, pessoas que possivelmente se acham muito importantes. Paulo era um cara importante. Sabe quem era Paulo? Paulo era um cara que tinha estudado nas melhores escolas do seu tempo. Pensa numa escola maneira. Alguém sabe de alguma?
alguma escola que seja maneira? Cara, Paulo estudou na melhor escola do seu tempo. Sei lá, faculdade pelo menos é mais conhecida, né? Escola é difícil a gente dizer escola maneira. Tem várias, né? Mas não vamos gastar nosso tempo com escola, não. Pensa numa faculdade aí, top. Pô, a galera quer tirar onda que estudou em Harvard. Não é isso? Pô, pensa nisso. Harvard. Paulo estudou em Harvard, beleza? Paulo estudou enquanto judeu. Ele, chamado Saulo, estudou com o mestre mais importante do seu tempo, chamado Gamaliel. Paulo tinha essa formação. Paulo era um cara que tinha aprendido tudo de importante do seu tempo. Paulo falava várias línguas, era um poliglota. Você já é poliglota já? Você é o quê? Bilíngue, trilíngue, nem português sai mais ou menos. Direito, como é que é você? Paulo era um poliglota. Paulo recebia direitos que outras pessoas não tinham. Paulo era um cidadão romano. Nesse tempo aqui, assim, a sociedade é dividida mesmo, tem gente que tem mais direito do que os outros, é a vida desse tempo. E Paulo tinha o status de ser chamado cidadão romano. O que o cidadão romano tinha que os outros não tinham? Vários direitos importantes, inclusive o direito de não ser humilhado publicamente, tinha esse direito. Você não podia ser humilhado publicamente e você não poderia sofrer uma morte muito cruel. Então o cidadão romano, por exemplo, não podia ser crucificado como Jesus foi. Quando a igreja foi perseguida, vários irmãos foram crucificados também. Tem um historiador chamado Eusébio de Cesareia, que ele vai dizer que Pedro morreu no mesmo dia que Paulo, e vai dizer que Pedro morreu crucificado, e Paulo foi decapitado. Isso é uma vantagem, beleza? Decapitou, cortou sua cabeça, morreu na hora, morte instantânea. Crucificação já é sofrer bastante antes de morrer. Paulo tinha esse direito. E tem uma hora que Paulo vai dizer que ele recebeu esse direito de nascença. Então, tipo assim, cara, Paulo era alguém que poderia se apresentar como um grande mestre. Ele poderia se apresentar como um cara formado em Harvard do seu tempo. Ele poderia se apresentar como um cidadão americano, beleza? Ou um cidadão romano. Ele tinha direitos que outras pessoas não tinham. E ele herdou esses direitos por nascimento. Então, as pessoas mais nobres de todas, quando nasciam, recebiam esse direito de serem, de terem a cidadania romana. E o apóstolo Paulo nasceu com esse direito. Os outros poderiam conquistar, mas ele, desde que nasceu, já tinha esse direito. Paulo poderia dizer qualquer coisa a respeito de si mesmo. Assim como você poderia dizer, assim como eu poderia dizer a respeito de mim mesmo. Mas, cara, olha o que Paulo fala sobre ele. Você abre a carta mais importante do Novo Testamento, escrita talvez pela pessoa mais importante depois de Jesus no Novo Testamento. Por causa desse cara, várias pessoas se chamam Paulo. Você conhece algum Paulo? Alguém conhece algum Paulo na vida? Alguém? Se você conhece, é por causa desse Paulo aqui, beleza? E esse cara vai se apresentar dessa maneira, Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, somente isso, até aqui, amém. Cara, Paulo poderia ter se apresentado com todas as credenciais que ele tinha, ele poderia ter mostrado o currículo dele, e dito quanto que ele era sábio, poderoso, famoso, importante, cheio de direitos, mas Paulo se apresenta e se define como escravo de Cristo Jesus. Olha que parada louca, esse pessoal aqui se orgulhava por ser livre, e eles tinham mais direitos e mais liberdades do que todo mundo. Paulo escreve a carta para o centro do mundo, para pessoas que certamente valorizam a sua liberdade. Você gostaria de ser livre? Você, responde para você mesmo, você gostaria de ser livre?
Paulo tinha mais liberdades e mais direitos do que todos os outros. Paulo se define como escravo de Cristo Jesus e se apresenta dessa maneira. E a única lição que eu gostaria de destacar nessa noite é essa: o cristão se define como um escravo de Cristo Jesus. A sua identidade, se você é crente de verdade, e a minha identidade, se eu sou crente de verdade, é essa. O que mais nos torna nós mesmos, o que mais me faz ser eu mesmo, é o fato de eu ser escravo de Jesus Cristo. Paulo se define como escravo. Você está vendo que está escrito servo, e você pode dizer assim, pô, mas existe uma diferença semântica, existe uma diferença de sentido entre a palavra servo e a palavra escravo. Realmente, a tradução no Brasil optou por conta do período que houve no Brasil de escravidão, que foi um período assim, terrível, né? Monstruoso, que dificilmente a gente vai ter algum tipo de palavra para definir esse período que aconteceu no Brasil, por conta de todo o mal feito no período da escravidão. As traduções que vêm de uma tradução antiga optaram pela palavra servo e não escravo. Mas se você olha na notinha de rodapé, se tiver alguma nota de rodapé na sua Bíblia, senão eu te digo qual é a nota de rodapé, a palavra que está sendo escrita aqui não é a palavra servo, que é uma palavra amenizada. A palavra mesmo que está sendo escrita aqui é escravo mesmo. Paulo está dizendo que ele é, diante de Cristo, escravo. Sabe qual é a parada, meus irmãos? Paulo, ele conhecia tanto a Cristo, na majestade do ser de Deus, na beleza de quem é Jesus Cristo, pela sua infinita bondade, pelo seu sacrifício, por aquilo que Cristo fez por ele, e por Cristo tê-lo salvado. Paulo se conhecia tão bem também. Então, olha só, para você chegar nesse nível de definição, o que eu quero que a gente entenda nessa noite? Não há nada mais honroso do que ser escravo de Cristo. Não há nada que seja superior a isso. Se você conhece quem é Jesus Cristo, e se você conhece o seu próprio coração, você só consegue colocar seu nome numa frase junto do nome de Jesus Cristo, se do lado do seu nome estiver escrita a palavra escravo. Paulo abre mão de tudo que ele poderia ser, de todo o direito que ele poderia ter, por ser servo e escravo de Jesus Cristo somente. Você vai entender, cara, Paulo foi martirizado em vários momentos. Tem uma hora que Paulo vai ser açoitado, e ele recorre à sua cidadania romana. Você lembra dessa história? Pô, quem leu Atos aí lembra. Carlos lembra. Cara, olha só, tem uma hora que Paulo vai ser martirizado mais uma vez, vai sofrer, vai apanhar. Você já apanhou na sua vida? Já apanhou? Você já brigou e apanhou? Eu já. Já aconteceu isso comigo. Eu era jovenzinho, brigava na rua, morava na cidade aqui do lado. Era a vida, beleza? Você batia, apanhava todo dia, era assim. Já apanhei muitas vezes. Cara, Paulo apanhava, não pelos mesmos motivos que eu. Paulo apanhava porque ele confessava Jesus Cristo. Só que tem uma hora que ele diz assim, olha só, vocês não podem me bater, porque eu sou cidadão romano, vocês não podem me tratar desse jeito. E aí o pessoal diz assim, meu Deus, o cara é cidadão romano, cara, a gente não poderia ter agido assim com ele. E ele recorre a um supremo tribunal lá, que é Roma, que é César.
A única vez que Paulo exigiu o seu próprio direito, que foi o direito de não ser humilhado no meio da rua para poder ir para Roma, foi porque ele fez para ir para Roma pregar o evangelho. Então, tipo assim, Paulo apanhou inúmeras vezes e nunca disse aquilo. Paulo só usou do direito dele, acreditando que aquela era a vontade de Deus para que ele fosse para Roma pregar a palavra de Deus. Ele tinha convicção disso. Aliás, ele diz que isso foi revelado por Deus a ele. Então, olha só, Paulo abriu mão de tudo que ele tinha para que ele fosse considerado escravo de Jesus. O que Paulo entendeu, e você vai reparar, cara, que essa parece que é uma condição para os primeiros discípulos de Jesus. Então, agora a gente pode querer ser muita coisa, galera. Agora a gente pode querer se apresentar de muitos modos. Agora a gente pode querer ser importante pra caramba. Mas, se você olhar todas as referências que tem aí, Romanos, Filipenses, Tito, Tiago, Pedro, Judas, você vai reparar que todos esses irmãos se apresentavam como escravos de Jesus Cristo. Numa época que existia escravidão, é mole eu dizer que eu sou escravo de Jesus hoje, porque não existe escravo hoje, graças a Deus, aqui no nosso país, né? Ainda tem, às vezes, um resquício de trabalho escravo, mas, cara, não existe mais a escravidão instituída por um império. Você não faz ideia do que seria a vida de um escravo nesse tempo. Nem eu faço, com certeza. Por aquilo que eu estudei, eu tento entender o que seria a vida de um escravo. Sabe qual é a vida de um escravo? O escravo não escolhe o que vai comer. Você já pôde escolher se você comia frango, carne, ou se você é vegano e come outras paradas? Depois você me diz o que você come se você é vegano. Aí eu vou colocar na minha lista, palmito, não sei. Beleza? Cara, você já pôde escolher? Você já foi ao McDonald's assim, escolheu se a massa do seu sorvete é baunilha, é mista, é chocolate? Já aconteceu isso com você? Você já pôde apertar aquele botãozinho ali, botar mais queijo, mais molho, mais coisas? Eu me amarro naquela batata que tem no McDonald's, que eu acrescento R$3, e vem uma porção de troço em cima da batata assim, aí eu saio todo sujo. Cara, eu posso, graças a Deus, escolher aquilo. A vida de um escravo é a vida de alguém que não escolhe o que vai comer. O escravo só fala aquilo que agrada ao seu senhor. O escravo só faz aquilo que é da vontade do seu senhor. Toda a vida de um escravo gira em torno de fazer a vontade do seu senhor. O apóstolo Paulo entendeu que a vida dele era justamente essa, e por isso ele só pode se definir desse jeito. Imagina você chegando na UFRJ, imagina você chegando lá na sua faculdade de psicologia, e você dizendo para os seus amigos, imagina você na UF, na UERJ, você quando fosse apresentar, você dizendo para os seus amigos assim: gente, eu sou Carlos, eu sou Mafê, sou Janaína, eu sou escravo de Jesus Cristo. Imagine a cara dessa galera querendo te enforcar, beleza? Que maluquice é essa? Uma pessoa dizendo que é escravo no século 21 e essa pessoa dizendo que é escravo de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer para a gente, galera, é que ele abre mão de toda a glória que possa ter na vida dele. Ele abre mão de todos os seguidores que ele teria nas mídias sociais do século I, que não existem. Ele abriria mão até do cachinho perfeito, da imagem mais bonita. Ele abriria a mão de tudo por causa de Jesus Cristo. E que por ser definido como escravo de Cristo, tudo o que ele é somente Cristo.
Existe uma ordem nessas palavras que é uma ordem impressionante. Paulo diz que ele é escravo de Cristo Jesus. Você sabe por que Paulo coloca a palavra Cristo antes da palavra Jesus? Cristo significa nesse tempo ungido. Jesus foi ungido para ser o Rei dos Reis. Jesus foi ungido, no entanto, de uma maneira diferente de todos os outros reis. O batismo pelo qual ele passa, o cálice que ele tem que tomar, é o cálice do sofrimento. Paulo diz que ele é escravo daquele que foi escravo no seu lugar. Paulo diz que ele é escravo de alguém que sabe o que é sofrer, alguém que sabe o que é ser cortado. Paulo diz que ele é escravo de alguém que sabe o que é morrer no seu lugar. E por isso, se o seu Senhor morreu por ele, como ele não viveria pelo seu Senhor? Nesse século I, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a gente é o significado da palavra redenção. A história aqui era assim: quando um escravo era comprado, existia um mercado, infelizmente, irmãos, isso aconteceu, existia um mercado de escravos. A história do Brasil é assim também, existiam anúncios de escravos nos jornais, né, infelizmente. Existia um mercado de escravos, o escravo ficava com o preço que ele possuía pelo seu dono no peito. E se alguém quisesse pagar aquele preço, pagaria. A nossa história é que o pagamento pela nossa vida, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós éramos os escravos dentro desse mercado. Paulo era assim. O preço pela vida de Paulo, o preço pela vida de Clóvis, era o preço da vida do Filho de Deus. Era um preço altíssimo que ninguém pagaria. Paulo era escravo do pecado, assim como eu. Paulo era escravo do inferno, assim como eu. Paulo era escravo de Satanás, assim como eu. Imagine que você fosse escravo do senhor mais cruel de todos, de um monstro. Era essa a nossa história antes de Cristo. Só que então, num dia em que ninguém esperaria, num dia que parecia como qualquer outro dia de uma história que caminhava para o mal, Jesus aparece na vida de Paulo. Um dia a minha história era horrível, a minha história era a pior de todas. Jesus apareceu na minha vida e Ele resolveu me comprar. E Ele resolveu comprar a vida de Paulo e de todos aqueles que são chamados pelo seu nome, de todos aqueles que ouviram a doce voz do bom pastor. Irmãos, Jesus não devia nada para mim. Jesus me chamou para perto e Ele fez assim com o apóstolo Paulo. E nada poderia definir a nossa vida melhor do que isso. Agora, a minha vida tem um Senhor. Esse Senhor não é uma pessoa qualquer. É aquele que foi ungido, aquele que foi prensado, aquele que foi esmagado no Calvário. Assim tem que ser a sua vida também. Irmão, para pensar. Poxa, alguém poderia te reconhecer como escravo de Cristo? Por aquilo que você é, por aquilo que você diz, por aquilo que você faz, pelo modo como você se apresenta nas mídias sociais,
Alguém te reconhece como escravo de Cristo? Como que a gente vive essa verdade na nossa própria história? Única aplicação: experimente a glória e a liberdade de ser escravo de Cristo Jesus. Experimente a glória e a liberdade de ser escravo de Cristo Jesus. Irmãos, no reino de Deus, nós fomos comprados como escravos, mas nós fomos recebidos como filhos. Hoje, a nossa condição é de co-herdeiros do reino de Deus. Tudo aquilo que estava destinado a Jesus Cristo na sua herança, agora pertence a nós também. Isso foi conquistado por Cristo. Nós reinaremos com Ele. É isso que diz a palavra de Deus. Nós, eu e você, reinaremos com Cristo para sempre. É gloriosa essa condição de você poder dizer para os outros que quem manda na sua vida é Jesus, porque Ele comprou a sua vida e agora você pertence a Ele, e pelo fato de você pertencer a Ele, ninguém pode te separar do amor de Deus, ninguém pode te tirar das mãos de Jesus Cristo. Agora você é livre pela primeira vez para dizer não para o mal que te escravizava. Quem, sem conhecer a Jesus, pode dizer não para o pecado? Agora você tem a liberdade de dizer sim para o amor de Deus. E agora você tem a liberdade de dizer não para o mal do inferno e dos seus demônios, porque Cristo conquistou a sua vida para isso. Faz um desafio entre seus colegas que vão te odiar por você ser escravo de Jesus. Pergunta para eles assim: galera, vamos tentar ficar 6 meses aí, 6 meses é muito, 1 mês, beleza? Sem maldizer as pessoas, sem acessar pornografia e por conta disso humilhar as pessoas que estão sendo expostas ali, com certeza, sem brigar dentro de casa. Vamos tentar fazer esse trato aqui entre nós. Quem poderia fazer isso se não sendo propriedade exclusiva de Jesus Cristo? Quem poderia dizer não para o pecado, para a maldade, para o inferno, se não fosse por meio daquilo que Jesus Cristo fez na sua própria vida? Dificilmente alguém aceitaria esse tipo de proposta. Você hoje tem liberdade para dizer sim e não. A liberdade do lado de fora, meus irmãos, é a liberdade que você só pode dizer sim e balançar a cabeça e rir, beleza? Se possível, batendo palminha. Agora, em Cristo, você é livre para dizer não. Você é livre para rejeitar o mal. E você é livre para dizer que vive a liberdade do amor de Deus. Estar em Cristo é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Essa é a nossa história, irmãos. Se um dia você precisar se apresentar, se um dia você precisar se definir, se você ainda sente medo de muitas coisas na sua vida, lembre para a sua própria alma e para o seu próprio coração: você pertence todinho e todinha a Jesus Cristo. Você pertence a Jesus, você é dele. Quem seria mais poderoso do que Cristo? Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao 3º dia. A nossa história é igualzinha à história do apóstolo Paulo. Que a gente chegue nesse nível, irmãos, da gente poder se identificar como escravo de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, você conhece tudo na nossa vida, Senhor. Nada foge ao seu conhecimento.
Não há como a gente achar que a gente pode te enganar, Senhor. Faz da nossa história, Pai, essa história de entrega absoluta à pessoa do Teu Filho. Senhor, no nome do Teu Filho, eu peço que esses irmãos aqui, e eu também, Pai, sejamos conhecidos como aqueles que entregaram tudo para Você, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa história, tira todo o medo do nosso coração, dá coragem, Senhor. Obrigado pela glória de viver diante da Tua face, sabendo que a gente pertence a Você, Senhor. Muito obrigado por essa vida gloriosa que Você destinou para a gente, Senhor. Liberta, Pai, os adolescentes que ainda precisam de libertação, Senhor. Converte os corações, convence. Transforme, Senhor, faz dessa igreja, desses adolescentes, Pai, um grupo que seja usado, Senhor, realmente para glorificar o Teu nome, Senhor, para levar o Teu nome, Senhor, de maneira honrosa por onde eles caminharem, Senhor. Faz assim, muda a nossa história, por favor, em Teu nome, amém.